Minha cara, minha nobre e politizada família conquistense, aprovado no Congresso Nacional e sancionado pelo presidente da República o projeto chamado Ficha Limpa, aquele projeto que visa tirar da disputa eleitoral pessoas que tenham cometido crimes e esses crimes julgados por um colegiado, ou seja, um tribunal com mais de um juiz. Isto foi feito e observado para que evitasse que alguém prejudicasse politicamente alguém apenas com um determinado juiz de algum lugar. Não que o juiz esteja predestinado a participar de maracutaias, mas é justo que alguém que venha disputar cargo eleitoral tenha pelo menos a condição de ter o seu problema apreciado por um tribunal, uma vez que qualquer crime nesse país e em alguns outros países no mundo, você tem as três instâncias, ou seja, o juiz da sua cidade, o colegiado do estado e o colegiado federal, e aí sim, depois de esgotado todos esses recursos, você poderá ser considerado condenado. Para essas eleições, apesar do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil dizer que o projeto deve entrar em vigor para as eleições de 2010, nós não acreditamos nisso, até porque sabemos e está escrito nos quatro cantos desse país, onde se estuda, onde se fala em direito, que qualquer mudança em lei eleitoral só pode entrar em vigor na próxima eleição. Portanto, esta regra seria aplicada para as eleições de 2012 e não 2010. Isso não significa dizer que nós não concordamos com a ideia de tirar do cenário políticos que insistentemente cometem erros contra a população. Ocorre, entretanto, que essas pessoas têm o direito de se apresentar ao tribunal e que ninguém tem a condição de saber se antes do julgamento final eles serão considerados culpados ou não. Eu já vi tanta coisa nesse país acontecer, inclusive com culpados e depois simplesmente ficaram inocentes, como o senhor se lembra do Palocci, que arrombou uma conta bancária de um cidadão e no final o próprio Supremo Tribunal Federal simplesmente o isentou de qualquer crime. Eu estou falando isso porque todo mundo no Brasil sabe que foi o ex-ministro Antônio Palocci que quebrou o sigilo bancário do cidadão. Mas nada aconteceu. Ora, se nós temos um país onde essas coisas podem acontecer, nós não podemos correr o risco de simplesmente punir antes do julgamento final qualquer um, porque depois você tem que fazer o ressarcimento. E provavelmente quem vai pagar por isso é sempre e sempre será a sociedade.